Pessoal, tudo bom com vocês? Então vamos para mais uma aula aí da parte da parte neural aí, das adaptações aí que a gente está estudando, que são os chamados reflexos de estiramento, né? Eu coloquei basicamente uma aula de reflexos musculares. Nós temos vários reflexos aí no nosso organismo, então nessa eu estou especificamente focando os chamados reflexos musculares, ok? Então vamos lá. Controle neural do movimento, os mecanismos aí reflexos musculares. Então aqui, como sempre, né, eu vou primeiramente fazer um recordatório aqui com vocês, bem básico, né, todo mundo já deve estar acostumado com isso, algumas aulas eu sempre começo, né, fazendo uma revisão breve aqui de alguns assuntos que a gente está estudando. Então, o músculo, né, para sofrer a chamada excitabilidade, ele precisa de um comando no nosso sistema nervoso central, que é mandado na forma dos potenciais de ação. Vai ter o potencial graduado, o potencial de ação vai alcançar a unidade motora, basicamente pelo recrutamento, né, dos nossos motoneurônios, os motoneurônios alfa. E a literatura é muito clara para a gente em falar que a força ela é uma combinação do quanto que você consegue recrutar dessas unidades motoras e o quanto que você consegue aumentar a taxa de disparo para você alcançar o limiar de excitabilidade das unidades motoras do tipo 2, que tem lá, segundo as propriedades mecânicas que a gente já estudou, mais força e mais velocidade de contração. Então, é basicamente isso que o sistema nervoso central modula para fazer com que a gente consiga produzir mais força, né? O recrutamento e a taxa de disparo. Então, aqui, quanto maior a frequência dos disparos e o número de unidades motoras recrutadas, maior vai ser a capacidade de produção de força gerada. Todavia, essa frequência, ela depende diretamente da velocidade de condução dos potenciais de ação dos nossos motoneurônios, que vão variar de 0,1 até 100 metros por segundo, e a velocidade depende de características morfológicas como o diâmetro dos nossos neurônios, né, e a resistência que eles têm aí, a passagem da corrente elétrica, a mielinização, são todos aspectos aí sinergistas, vamos dizer assim, para a velocidade de condução dos potenciais de ação, tá? Nesse sentido, agora já adicionando, né, colocando alguns os conceitos novos que a gente vai estar vendo aqui nessa aula, como que a literatura coloca para a gente que o movimento vai ser planejado? Você vai ter lá o córtex motor, que vai basicamente mandar o output dos potenciais de ação para as nossas unidades motoras. Isso acontece tanto ao nível supraespinal, lá, né, quanto também no cerebelo. E isso daqui vai alcançar os nossos axônios motores, vai alcançar a junção neuromuscular, vai induzir o mecanismo de excitação e contração, vai fazer, proporcionar a formação aí das pontes cruzadas. Obviamente, isso depende da hidrólise do ATP, para a gente estar fazendo transferência química para o trabalho mecânico, e, obviamente, de outras fontes de energia, do fluxo sanguíneo, da disponibilidade de oxigênio. Então, o que nós estamos estudando nesse momento aqui, ó, do chamado movimento planejado, né, do planned movement que a gente vai ter? A gente está estudando, basicamente, daqui para baixo. E agora nós vamos ver como é que alguns grupos de interneurônios, né, os grupos de neurônios chamados aferentes, né, o que é uma via aferente? É uma via que vai do músculo, ou articulações, ou pele, tendões, né, são chamados reflexos, né, os próprios receptores, aqui no caso que a gente vai estar vendo, e que vão alcançar a ativação das nossas unidades motoras, ou também vão mandar informações para o sistema nervoso central. Então, nós temos aqui, basicamente, no outro esquema aqui da figura, do artigo do Gandellia, o nosso drive neural descendente, que está alcançando tanto os chamados reflexos medulares, que a gente vai estar estudando, mas também as nossas unidades motoras. E aí, especificamente, essas estruturas é o que eu vou estar destacando aí com vocês, chamados fusos musculares e os órgãos tendinosos aí de Golgi, que vão trabalhar mais especificamente na parte de inibição aí da contração do músculo esquelético, tá? Então, a gente vai estar lidando aí com chamadas vias aferentes. Aferente é toda via que vem dos tecidos para o nosso sistema nervoso, e a chamada via eferente, que é do nosso sistema nervoso para os demais tecidos e que vai promover aí a excitabilidade deles, né? Basicamente, o músculo esquelético e neurônios são os chamados tecidos excitáveis e que vão sofrer a chamada excitabilidade ou, então, a chamada inibição
induzida por essas vias aí aferentes que a gente tem no nosso sistema nervoso, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide, olha lá. A primeira via aferente que a gente vai estar estudando é a sinalizada pelos chamados fusos musculares, né? Na literatura internacional, aí o muscle spinal, né? O que é o fuso, né? Ele é